Diga amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Que Deus nos revele a sua palavra. Verso de número 30 e verso de número 31 de 1 Reis 18. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, diga comigo, 12 pedras. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, diga filhos de Jacó. Ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Verso 32, vamos ler também. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Diga amém. Amém? Elias está restaurando o altar de Israel. O reino de Israel havia se dividido em 2 reinos. Um reino ficou Judá, capital Jerusalém, e nesse reino de Judá, permaneceu a linhagem de Davi. Mas no reino de Israel, com a capital em Samaria, teve muita mistura. Quando Israel é levado para o cativeiro babilônico, 700 e poucos anos antes de Jesus, eles voltam do cativeiro para Samaria. Israel está muito misturado, fez muitas misturas. Absorveu a cultura, absorveu a religião, absorveu os costumes dos povos da terra. E por isso, o judeu, nos tempos de Jesus, não se dava com os samaritanos. Quando você lê os evangelhos, você vê que há uma grande resistência de judeu para com samaritano, porque é um povo que se deu a misturas. Nesse reino de Israel, cuja capital é Samaria, está se desenvolvendo o ministério do profeta Elias. Acabe, um rei maligno, invocou e chamou Baal para a terra. Deus traz um juízo, e há 3 anos e 6 meses não chovia, segundo uma palavra do profeta Elias. O que estava acontecendo em Israel era juízo de Deus. Juízo de Deus. O juízo estava vindo sobre a nação, o juízo estava vindo sobre os homens. Eu falo, queridos, que nesses dias eu não sei nem como orar, porque nós temos orado pelo Brasil, mas eu também entendo que há um julgamento sobre a nação. Quantos entendem isso? Há um julgamento, e o que a gente tem que fazer é ser mais ou menos como a viúva de Sarepta, que adotou o ministério do profeta, e enquanto o juízo estava caindo sobre o território, não tendo chuva, na casa dela tinha pão, tinha fartura e tinha milagre. Porque em tempo de juízo, a gente tem que procurar uma cobertura que traga sobre nós a proteção. Porque, meu irmão, tá feia a coisa aí fora, mas para quem está debaixo da bênção do Senhor, vale Malaquias 3,18: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não o serve. Segura na mão de quem está do seu lado, diga: Deus vai manifestar a diferença na sua casa.
Segura na mão de outra pessoa e diga assim: a diferença vai aparecer. A Bíblia diz que esta viúva que acolhe o ministério do profeta Elias, na casa dela, meu irmão, quando todo mundo estava passando fome, diz que comeu ela, ele e toda a sua casa, até a parentela vinha na casa da pobre viúva, porque lá o azeite não terminava na botija, a farinha não acabava na panela, até o dia que o juízo passou da terra. Irmão, se prepara, Deus vai multiplicar no teu lar, Deus vai liberar na tua vida. Ser fiel na primícia, ser fiel no ministério, porque tem milagre de Deus para guardar, para proteger aqueles que estão no meio de um contexto de juízo, mas são fiéis a Deus. Elias está sendo caçado como bandido. Novidade, pastor, pregador, ser tratado assim. Elias está como um criminoso sendo caçado. Mas veja, ele propõe um desafio. O desafio você conhece? Armar um altar para que o Deus verdadeiro se manifeste. Quantos entendem isso? Armar um altar para que o Deus verdadeiro se manifeste. Ele dá um pouco de fair play, né? Então vocês podem ir na frente. Vocês são maioria. Os profetas de Baal saltam, gritam, clamam, se cortam, dançam, pulam. Elias de bom humor. Ô gente, acho que ele foi viajar, hein? Talvez está no banheiro. Não, o Elias também tirando o barato do culto dos outros, né? Oh, falta de ética, né? Não é politicamente correto. Não, talvez ele está ocupado, não pode ouvir. Não, quem sabe ele está dormindo, grita mais alto para ver se ele acorda. Mas não havia resposta, não houve atenção. A Bíblia diz no verso 29 que não houve atenção alguma. Elias falou: vocês já tentaram, agora é a minha vez. A oferta está ali, preparada já. Quem já está com a sua oferta preparada? A oferta já estava descrita. Qual seria? Tudo determinado. Vai ser um boi picado, colocado aqui, em cima da lenha. Já estava determinada. Mas tem gente que se frustra porque inverte a ordem de algumas coisas. A oferta estava até preparada, mas a Bíblia diz que o altar estava quebrado. Diga para quem está perto de você, diga: é preciso consertar o altar. E quando ele vai consertar o altar, ele segue um caminho que inspira o meu coração naquilo que eu quero falar com vocês essa noite. Tudo isso o senhor não começou a pregar ainda? Mas quando eu começar vai ser rapidinho. Quando ele vai reparar o altar, ele ajunta 12 pedras. Estas 12 pedras representam
as 12 tribos de Israel, ou os 12 filhos de Jacó. O que o Espírito Santo nos revela nessa noite é o seguinte: embora Israel se tornou uma nação, sua base é uma família. Embora eles se tornaram um povo poderoso, com exército, com rei, com lei, com economia, com dinheiro, com comércio, com ministros, com políticos, com tudo, embora eles se tornaram uma nação, a base, o fundamento é a família. Quando Elias quer salvar a nação, ele volta ao princípio da história. E qual é o princípio da história? Esta nação começou com um homem e os seus 12 filhos. Porque Israel é Jacó, o pai dos 12 filhos, que deu nome às 12 tribos, o filho de Isaque, o neto de Abraão, a quem Deus deu a promessa sobre as famílias. O que Elias está dizendo quando ajunta as 12 pedras é o seguinte: isto começou com uma família de 12 filhos. E se nós não voltarmos aos valores da família, se nós não voltarmos à aliança da família, não há profecia, não há economia, não há exército, não há governo, não tem senador, presidente, partido que possa dar jeito, seja lá em Israel, em Samaria, seja no Brasil, em Brasília. Só a família cura uma nação. E eu sei que Deus está me usando como profeta nessa mensagem esta noite para dizer: não adianta sonhar com outras coisas, se a base do altar não for a família, se a base do projeto não for a família, em vão é o seu sonho. Quem está entendendo isso? Algumas pessoas falam sobre dinheiro, e aí diz assim: caixão não tem gaveta, então dinheiro, né? Porque você não leva nada dessa terra. É verdade, você deixa. Então o seu trabalho é para quê? Para a família. Quem está entendendo? Ministério é para a família, projeto é para a família. Levanta a tua mão e diga assim: a família vai ocupar na minha vida lugar de prioridade. Quem pode dar um aplauso ao Senhor? Por que olhar para os 12 filhos de Israel? Vem comigo para Gênesis capítulo de número 12. Gênesis 12. Quem achou, diga amém. Ora, o Senhor disse a Abrão: o que ele disse? Sai-te da tua terra e da casa de teu pai para a terra que eu te... Diga comigo: um novo começo, uma nova família, um novo projeto. Verso 2 e verso 3, acompanhe comigo. Far-te-ei uma grande nação. O que Deus ia fazer com a família de Abraão? Uma grande nação. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome,
e tu serás uma. Verso 3: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí, termine comigo 3, por favor. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga comigo assim: Deus fez uma família se tornar uma nação, para que esta nação abençoasse famílias. Diga comigo: o final do processo é abençoar família. Final do processo é abençoar famílias. Vou te fazer uma nação para que todo mundo possa seguir a sua igreja. É isso? Vou te fazer uma nação para que os países da terra sejam abençoados. É isso? Vou te fazer uma nação para que vocês abençoem. Para que vocês abençoem. O propósito final do chamado de Abraão era abençoar. Deus não podia dizer assim, ó: em ti serão benditas as nações da terra, em ti serão benditos os crentes da terra. Mas ele disse o quê? Em ti serão benditas as famílias. Diga: Deus tem propósito em abençoar a família. A gente precisa assimilar isso como verdade, gente. Que Deus tem um propósito de abençoar as nossas famílias. Que Deus trabalha em prol da família. Quantos podem dizer amém? Deus trabalha em prol da família. Então Deus vem e chama Abraão e diz assim: Abraão, você vai sair da tua terra, da tua parentela, você vai à terra que eu te mostrarei. Lá eu vou te engrandecer, lá eu vou te fortalecer, lá eu vou te honrar, para que no final famílias sejam abençoadas. Diga comigo: nos planos de Deus, família é uma prioridade. Quem entende isso? Bom, você conhece a história. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. Jacó tem 12 filhos. Tudo que foi difícil o Abraão e para o Isaac, o Jacó compensou. Vem comigo para Gênesis 46. Avança um pouquinho. Amém? Gênesis 46, verso 3 e verso 4. E disse: eu sou o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Amém? Jacó agora com seus 12 filhos, sua família está de mudança para o Egito. Até agora, a promessa de Abraão estava se cumprindo no nível de família. Mas Abraão ainda não era uma nação, Isaac não era uma nação, Jacó, Israel agora vai se tornar uma nação. E onde vai se tornar uma nação? No Egito. Amém, pessoal? Verso de número 4. E descerei contigo ao Egito. Amém? E certamente te farei tornar a subir. Diga para quem está ao seu lado: Deus é Deus quando a gente desce e quando a gente sobe. Porque tem gente que pensa que Deus é só Deus quando a gente está subindo.
Tem gente que pensa que Deus abandonou a gente quando a gente está descendo. E eu vim aqui hoje dizer para você que às vezes é na descida que você está crescendo. Deus fala para ele assim: eu vou te fazer descer. E quando você estiver descendo, você vai crescer tanto. Quando você estiver descendo, você vai prosperar tanto. Quando você estiver... você não entendeu ainda. Às vezes é quando Deus coloca a gente ali, naquela posição que aparentemente estamos descendo, ou realmente estamos descendo. Nos planos de Deus é bem provável que a gente esteja subindo. Deus disse assim: você vai descer como família, mas vai subir como nação. Você vai descer pequeno, mas vai subir grande. Você vai descer fraco e necessitado, pedindo favor, mas vai subir levando tudo que tem de precioso no Egito, no caminho da terra da promessa. Segura na mão de quem está do seu lado e diga assim: se Deus te colocar no caminho de descida, se Ele estiver com você descendo, descansa o teu coração, porque na hora da subida, fala para ele: o bispo não consegue nem imaginar. A mente do homem não capta o que Deus quer fazer com você. O que Deus disse é o seguinte: vocês vão descer, mas quando vocês subir, vocês vão subir de um jeito. Deus disse: eu desço com você e subo com você. Deus é Deus em cima, Deus é Deus embaixo, Deus é Deus do lado, Deus é Deus na frente, Deus é Deus atrás, Deus é Deus no passado, Deus é Deus no presente, Deus é Deus. Jacó desce com a sua família ao Egito, mas lá no Egito, olha comigo Êxodo capítulo de número 1. Verso de número 7. Acharam? O que diz a Bíblia? Os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Diga comigo: a família não acabou. O Egito é uma figura do mundo, sim ou não? Imagina que uma pequena família entra e ela é diferente. Ela come diferente, ela mora diferente, ela trabalha diferente, ela fala diferente. Tudo que ela faz é uma pequena família no meio de uma grande nação. A tendência é que essa família fosse o quê? Absorvida. Sim ou não? É ou não é? Eu tenho muitos amigos, por exemplo, aqui em Suzano é bem comum, de origem japonesa. Tem alguns aqui. Muitos da minha geração, eu lembro, às vezes saía do colégio, ia fazer algum trabalho em casa, ou brincar com eles na casa deles. As casas deles eram cheias de costumes e cultura japonesa. Não é assim? Mas hoje, esses mesmos amigos meus, nas suas casas, eles casaram, tiveram filhos. A casa deles é tão brasileira quanto a minha. A presença deles aqui fez o quê? Com que de geração em geração, a cultura, o costume dos antepassados fosse desaparecendo
e a cultura do lugar, da nação, da maioria à sua volta fosse prevalecendo. Não é isso? Olha só, no futebol, eu falo de futebol, não tem problema nenhum, eu estou feliz há 31 rodadas, continuo. Escute, por exemplo, a Portuguesa vai acabar por causa do futebol? Não. Por que ela vai acabar? Porque não tem mais português vindo para o Brasil, não tem mais tradição. Os filhos, netos, bisnetos estão fazendo o quê? Estão abandonando a cultura. É assim ou não é? É um destino. É um destino. Aí vamos lá. Não, eu não vou falar desse aqui não. Vem cá. Escuta. Vai perdendo a força, vai misturando. É ou não é? Vai misturando. Mas o que aconteceu com Israel no Egito? Foi se fortalecendo, foi se impondo, foi resistindo. E eu quero liberar essa mesma palavra. Porque em Cristo Jesus nós somos descendência de Abraão. E nós também temos então no nosso DNA, isso aqui ó, nosso DNA espiritual. Levanta a sua mão e diga: a cultura do mundo, a ideia do mundo não vai dominar a minha família. O texto diz que eles foram se fortalecendo. E porque eles são firmes e são filhos e assumem uma posição, porque são uma nação de valor familiar, o Salmo 105, verso 24, diz que esta nação, baseada em família, se torna mais poderosa que seus adversários. Amém? Diga comigo assim: um povo que se baseia em família é mais forte que seus adversários. O Salmo 105, verso 24 diz que porque esse povo era baseado em família, eles eram mais fortes que seus adversários. O texto aqui diz que eles começaram a prevalecer de tal maneira que no verso 9 do capítulo 1 de Êxodo diz assim: o qual disse ao seu povo, olha o que Faraó disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos, eles não são uma nação, eles são eles não são um país, eles não são uma nação, eles são o quê? Eis que os filhos, a família de Israel é muito mais poderosa do que nós. Quando nós estamos embasados em família, quando nós recebemos promessas e vivemos as promessas de família, quando nós estamos debaixo da bênção da família, querido, não tem povo forte contra a família, não tem estratégia de Satanás contra a família. Segue o texto comigo e veja só, ele diz assim: esse povo é mais poderoso do que nós. Verso de número 10: eia, usemos de astúcia, de sabedoria para com ele, para que ele não se
multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos adversários e peleje contra nós e suba da terra. Querido, deixa eu te dizer uma coisa e recebe isso aí. Eu já me juntei com os adversários do inferno, que é o exército de Deus. Ei, amado, e eu estou pronto para pelejar com o inferno junto com a minha família. Espera o que eu vou te dizer agora. O diabo está querendo matar a nossa força de guerra, calar a nossa boca, anular o nosso potencial. E eu estou dizendo para você: o diabo treme diante da família. Uma família baseada em Deus é poderosa. Uma família baseada em Deus põe uma nação para tremer. O que Faraó estava tremendo era uma família que se fortaleceu nas promessas do Senhor. Levanta a tua mão e segura essa profecia. Estes dias Deus fortaleceu a tua família. Deus abençoou a tua família como a família de Israel. Porque o propósito de Deus era fazer com que as promessas da família de Israel recaíssem sobre nós. E eu acredito que esses dias Deus está trazendo multiplicação, fortalecimento, avivamento. E o diabo está dizendo: esta família é mais poderosa do que nós. Levante a sua mão e diga: o diabo já sabe que a minha família é poderosa na guerra. Segura na mão de alguém perto de você e diga assim: eu não sei qual é a tua guerra, mas eu sei que em família você vai vencer. Ei, esse demônio não é mais forte que a tua família. Esse espírito de adultério, de vício não é mais forte que a tua família. Essa crise financeira não é mais forte que a tua família. Eu creio. Verso de número 11: e puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades tesouros, Pitom e Ramsés. Verso 12: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Eu não sei se você prestou atenção. O diabo tenta jogar tribulação na sua casa para ver se você desanima. Levante a sua mão e diga comigo: eu não vou desanimar na tribulação. A Bíblia diz que eles começaram a trabalhar muito para edificar cidades de tesouro. Havia uma exploração econômica daquela família. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: o nosso Deus é Deus de restituição. Quando Israel saiu do Egito, levou todo o tesouro, porque Deus não deixa trabalho sem pagamento, Deus não deixa semente sem colheita, Deus não deixa atitude sem recompensa. Ah, você não recebeu isso não. Mas tem uma coisa no verso 12, tem duas, dá para falar até três, mas o tempo não deixa. A primeira é o seguinte: quanto mais batia, mais crescia. Sua família vai ser igual ao omelete. Quanto mais bate, toca para alguém aí e fala assim: ó, você vai crescer nessa tribulação. Toca aí, você vai melhorar nessa tribulação. Diga glória a Deus.
Mas olha só, verso 12 tem uma outra coisa. Vai criar um colapso no inferno agora essa revelação. Diga, o Egito afligia Israel. E quem cansava era o Egito. Diz aí, o diabo investe contra a família, mas ele cansa e a família se renova. Você já veio, hein? Chegou cedo hoje. Escuta aqui. É meu parceiro, muitos anos. Escuta aqui. O diabo tentou um ataque no ânimo, o diabo tentou um ataque nas forças, o diabo tentou um ataque nas finanças, mas não prevaleceu. Mas ele veio com outro ataque, foi o ataque sobre a maternidade. Faraó separa duas parteiras e disse assim, ó, vocês vão fazer o parto das hebreias. Quando nascer a criança, viu que é menino, dá um jeito de matar. Um ataque à maternidade. A igreja é contra o aborto. E por que a igreja é contra o aborto? Ser contra o aborto é só uma consequência. É um efeito colateral. Porque na verdade, em primeira instância, a gente não é contra o aborto. A gente é a favor da vida. O discurso é errado. Por que vocês crentes são contra o aborto? Não, a gente só é contra o aborto porque antes de ser contra o aborto, em primeiro lugar, nós somos a favor da vida. Então eu não vou discutir aborto, eu vou discutir vida. Quem quer discutir aborto são eles. Eu quero discutir vida. Meu negócio não é aborto, meu negócio é vida. É por isso que assim, é simples da gente entender. Não precisa complicar. Por que você... Não. Ser contra o aborto é só um efeito colateral de quem é a favor da vida. Quem me entende? Quem está entendendo? Então a gente fica estudando a questão do aborto, quando na verdade para nós está muito simplificado. Nós cremos na vida. Na verdade o aborto é uma máscara moderna de Faraó no Egito. O aborto é o assassinato do potencial. Porque cada vida gerada no ventre de uma mulher possui um potencial poderoso. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: cada ser humano que nasce vem carregado de um potencial. Potencial é tudo aquilo que você pode ser e ainda não é. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: aquela sementinha que talvez algumas mulheres grávidas estão aqui com 1 mês, 2 meses, 3 meses, meio informe ainda, meio sem saber descrever o que é, já tem um potencial, uma capacidade, uma riqueza de vida. E Satanás quer matar, mas não vai. Sabe por quê? Porque Deus está pondo a mão sobre a tua família hoje. É tentar assassinar os potenciais de Deus. Então primeiro, nós somos a favor da vida. Amém. Tem teólogo querendo discutir o aborto, não precisa. A gente só precisa falar assim: está vivo, não pode matar. Deus dá a vida, Deus é quem tira a vida, é com Ele. Acabou, resolveu o problema. Entendeu? Aí às vezes, por exemplo, a igreja se mata, às vezes querendo discutir o divórcio. Ser contra o divórcio é só um efeito colateral. Por quê? Porque a igreja é a favor da família e do casamento. Não é que nós escolhemos ser contra, é que nós temos uma posição que obrigatoriamente é contra a outra.
Quem me entende? Você entende isso? Se eu escolho luz, automaticamente eu estou contra o quê? É uma coisa, é um efeito colateral. Não é que eu decidi, eu não gosto das trevas. Não é isso, é porque eu escolhi a luz e automaticamente eu estou contra. O Senhor está visitando a igreja nesses dias, porque nós somos a favor da vida. Bom, não deu certo, porque as hebreias eram mulheres diferentes. Diga comigo, as hebreias eram mulheres diferentes. Naquela família tinha alguma coisa diferente, gente. Olha o verso 19. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres, onde estão as mães, as mulheres, as servas de Deus aqui, hein? É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Onde estão as mulheres diferenciadas dessa geração? Onde estão as mulheres diferentes aqui, ó, que não são como as mulheres do mundo? Não! As parteiras disseram: olha, elas têm outro padrão, elas têm outra postura, elas são mulheres diferenciadas. Ei, meu jovem, dá uma olhada dentro da igreja, porque dentro da igreja tem mulher diferenciada. Quem está entendendo isso? As mulheres eram diferenciadas, elas não são como as egípcias, elas são vivas, elas têm saúde, elas são fortes, elas transpõem a dor do parto, elas superam o que acontece quando a gente chega. As mulheres de Deus são adiantadas, as mulheres de Deus têm capacidades. Ah, vocês não recebem essas profecias, não é? Ai, você estava recebendo é tudo, mas essas aqui eu não posso receber, não. Faraó disse assim: já que eu não posso matar no ventre, eu mato depois. Verso 22. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: todos os filhos que nascerem lançareis no rio. Lançareis no? Por que matar homens? Por que matar homens? Deus falava comigo nesta tarde. Satanás tem empenhado um ataque contra a hombridade. Davi diz para Salomão: seja homem, meu filho, homem de verdade. Onde estão os homens aqui? Há um ataque do maligno contra a hombridade. O homem vai perdendo o jeito de homem, modo de homem, atitude de homem, postura de homem. Tem que ensinar, tem que desafiar e tem que aconselhar. Seja homem. Por que ele quer matar a hombridade? Porque homem tem 3 valores importantíssimos na Bíblia. Digo isso no Novo Testamento. Primeiro, a Bíblia diz que o homem é a glória de Deus. É a coroa de Deus na terra. A mulher é a glória do varão, do homem. Mas o homem é a glória de Deus. Por que o diabo quer matar os homens? Porque o homem é a glória de Deus na terra. Ser homem é a manifestação da glória de Deus na terra. Quando eu sou homem, quando você é homem de verdade, nós estamos manifestando a glória de Deus na terra. O diabo quer matar o quê? Porque ele quer tirar a glória de Deus da terra. Segundo, homem é sacerdote, ou seja, ele é o intermediário
entre a família e Deus. Ele é o elo de comunicação entre família e Deus. Porque o sacerdote, o que ele faz? Ele pega do povo a quem ele ministra e leva à presença de Deus. Ele é o canal da família para Deus. O homem é o sacerdote do lar. Se o homem não é homem, o canal com a família fica complicado. Tem muitas mulheres, eu entendo isso, sou pastor, estão assumindo esse papel, estão fazendo esse papel, mas não é só esse, tem muitos papéis que elas estão fazendo, mas estão fazendo por causa de quê? Por causa de negligência masculina. E nós homens estamos aqui hoje, Deus está desafiando. Se alguém ora naquela casa, não pode orar mais que você. Se alguém é ousado naquela casa, não pode ser mais ousado que você. Se alguém fala com Deus naquela casa, não pode te superar. Você tem que estar na frente, porque Deus te escolheu para ser sacerdote, para ser um intermediário, para chegar diante de Deus por essa família. A minha família vai colher os frutos do meu sacerdócio, e a sua família vai colher os frutos do seu sacerdócio. Sim, se você ler comigo a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela faz tudo, sim ou não? Ela faz o pão de manhã, ela faz o almoço, ela dá ordem para os empregados, ela costura, ela vende, ela compra, ela negocia, ela faz tudo. Aí se você ler aquilo, ela fala assim: o homem faz o quê? Mas aí quando você vai ler a respeito do homem, a Bíblia só insiste nisso: que a gente seja o sacerdote, que a gente seja o sacerdote, que a gente seja o sacerdote. Estou querendo criar um vagabundo aqui não. Mas o que eu estou te dizendo? Que a nossa posição de sacerdote está tão elevada, tão elevada, tão elevada, acima de qualquer outra posição, que a Bíblia acha o seguinte: o homem tem que entender. Ele quer matar a hombridade, porque primeiro, o homem é a glória de Deus. Segundo, o homem é sacerdote de família. Terceiro, o homem é cabeça do lar. Se ele é a glória de Deus, então ele Deus aqui na terra. O diabo quer apagar isso. Se ele é o sacerdote, ele é o que vai diante de Deus pela família. O diabo quer apagar isso. Mas se ele é o cabeça, é aquele que vem para diante da família, para que a família seja um sucesso. Levanta a tua mão aí, homem. Deus vai te dar sabedoria, graça e capacidade para que a tua família seja um sucesso. Vai te dar habilidade, condição, ousadia, determinação para você conduzir, dirigir, guiar a tua família de forma abençoada e bendita na presença do Senhor. Quem entende isso? Ele tenta matar. Mas aí o que acontece? Deixa eu falar duas coisas de Moisés. A família de Moisés o guarda. Amém? Diga assim: a minha família vai desafiar principados e potestades. Porque tinha família de gente que tinha medo dos soldados de Faraó. Dá teu filho. Não posso fazer nada. Me entrega teu filho. Tem um menino nessa casa, eu estou sabendo. O que eu posso fazer? Diga assim: eu posso. Diga forte: eu posso.
proteger a minha família. Diga: eu não vou entregar. Eu não vou entregar a minha família para ser morta. Vou entregar meus filhos, vou entregar minhas filhas, não vou entregar o meu casamento, não vou entregar a minha família. Porque eles dizem: o que eu posso fazer, né? O soldado é mais forte que eu, então leva aí. O que eu posso fazer? Eu saio de madrugada, volto de noite. O que eu posso fazer com o que eu ganho? Como é que eu vou fazer para essa família? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Ele é assim mesmo. Filho entregue a si mesmo é ruína. A decisão está com você, a força está com você, a escolha está com você. Quem me entende? Quem me entende? É você que não pode entregá-lo a si mesmo, entregá-lo à natureza, entregá-lo. Você tem que guardar. Você pode fazer alguma coisa. Quem me entende? A família de Moisés não abriu mão de Moisés. Moisés, você conhece a história? Ele é criado pela mãe, recebendo salário de Faraó. Ele é entregue ao palácio para receber toda a educação do Egito. Mas aqui tem uma segunda coisa sobre Moisés muito forte que eu queria falar essa noite, antes da gente partir para o finalzinho. Quando Moisés cresce, capítulo 2, quando Moisés cresce, verso 11: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos. Embora Moisés tivesse sido agora todo criado, educado, melhor dizendo, instruído pelo Egito, os seus valores de família ainda prevaleciam. Seus valores de família ainda prevaleciam. Embora ele tivesse agora recebido cultura, ensino, influência, seus valores de família ainda. Diga comigo: ensina o menino. Diga: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Há uma promessa em cima de uma atitude de ensino. Quem está me entendendo? Moisés foi ensinado, mas lá na frente ele sabia o caminho dos seus irmãos. E Hebreus 11 vai dizer o seguinte: que ele escolheu, quando posto à prova, escolheu. Eu prefiro sofrer com meus irmãos, com meu pai, com minha mãe, eu não sei se ainda eram vivos. Eu prefiro sofrer com minha família do que desfrutar dos prazeres do Egito. Quem está me entendendo? Veja só, ele preferiu estar com a família, a folga, a tranquilidade que o Egito poderia lhe propor. Diga comigo: família é e sempre será minha primeira opção. Se o trabalho na igreja prejudica a tua família, isso não é trabalho na igreja, isso é armadilha. Se sua vida profissional está prejudicando a sua família, isso não é trabalho, isso não é porta de Deus para você. Moisés fez uma escolha. Qual foi a escolha de Moisés? Eu prefiro ficar com a minha família. Você sabe como a história desenrola dali para frente. E ele venceu.
Sua família venceu. E a sua família vai vencer também. Volte comigo para 1 Reis 18, lá onde a gente começou. Quando Elias começa a restaurar o altar, ilustrando a base da família, o altar dos profetas de Baal era altar de religião, mas o altar de Elias era, antes de tudo, altar de família. Era um sacrifício em resgate da família. Porque qual era o maior pecado daqueles dias? Qual era o ato mais repulsivo diante de Deus naqueles dias? Vou te falar. Deus estava descontente com muita coisa, mas tinha uma coisa que incomodava Deus mais do que tudo. Ouça, olhe para mim. Israel estar infestado de profetas a um Deus estranho incomodava a Deus. Israel cortar a oferta dos sacerdotes e profetas incomodava a Deus. Israel deixar de cultuar incomodava a Deus, deixar de obedecer incomodava a Deus, mas tinha uma coisa que incomodou Deus mais que tudo. Volta comigo para o capítulo 16. Do primeiro livro dos Reis, verso de número 30. E fez Acabe, filho de Omri, o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Diga comigo, muito pecado. Diga assim, pecado demais. Agora olha só a coisa piorando. E onde é que a coisa piora? 31. Sucedeu, como se parecesse pouca coisa andar nos pecados de Jeroboão, fez pior. O que ele fez de pior? Casou-se com Jezabel. Diga comigo, a família abençoa a nação, e a família depende de um casal. Se o casal que representava essa família estava vivendo no jugo desigual, ele no pecado, ela na idolatria, isso atraiu sobre Israel o quê? Maldição. O casal abençoa a família, e a família abençoa a nação. Quando Elias quer consertar a nação, ele levanta um altar, simbolizando a família. Há muita coisa que nós podemos fazer e que é válida pelo nosso país. Eu termino com isso. Há muita coisa que nós podemos fazer e que é válida no nosso país. Mas se você quer ver o Brasil dar certo de verdade, não se resolve na rua, se resolve em casa. Sai do Face e olha na face.
vai salvar essa nação pelo teu casamento. Deus vai salvar essa nação através dos nossos filhos. Porque a Bíblia diz que a herança do justo, a descendência do justo é poderosa na terra. E eu vim aqui hoje liberar essa palavra sobre a tua vida aqui agora. Que o Senhor, o Deus bendito, abençoe o teu casamento. Solteiro pode levantar a mão também, porque em Deus já está sendo gerado algo a teu favor. Nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo toda ação de Satanás para conturbar, enganar e destruir relacionamentos conjugais. Nós levantamos agora a nossa voz como igreja para declarar que desse altar, do altar da igreja, sairão casamentos benditos, abençoados, saudáveis, cheios do Espírito Santo, esposas que vêm de Deus, homens levantados por Deus. Eu sei do combate espiritual que está acontecendo nesta hora, mas eu vim aqui ser profeta de Deus, eu vim aqui ser boca de Deus para dizer: Deus está olhando para casais e casamentos e está liberando uma libertação. O pecado vai sair da cama, o pecado vai sair do quarto, o pecado vai sair do relacionamento. Deus está quebrando cadeias nesta noite em nome de Jesus. Levante a sua mão e diga: desses casamentos nascerão famílias de gente poderosa, influente, sal da terra e luz do mundo. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Você não tem noção como essas afirmações espirituais estão caindo como uma bomba no reino do céu, estão mexendo na atmosfera espiritual. Há laços contra casais, levantes contra a família estão sendo cancelados e quebrados neste lugar esta noite, pelo poder que há no nome de Jesus. Os nossos homens não serão menos do que Deus tem projetado para eles. Nossas mulheres serão diferenciadas das mulheres do mundo. Nossos filhos terão herança e graça de Deus. E esta nação vai conhecer o povo bendito do Senhor. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito nessa palavra. Já tem recebendo uma virtude de Deus aí, ó. Já tem gente recebendo uma virtude do Espírito Santo aqui. Já tem batismo, renovação. O Senhor já está trazendo libertação. Diga comigo: a reconciliação da família trará novamente a bênção para esta terra. Deus tem falado comigo algo nos últimos anos. Nosso pensamento sempre foi assim, ó: vamos levar a família para a igreja, porque lá a igreja vai abençoar a família. E nos últimos anos Deus tem falado comigo: apresenta a igreja para a família, que a família vai abençoar a igreja, a família vai abençoar a nação. Deus vai abençoar homens e mulheres aqui neste lugar. O último versículo do Antigo Testamento, Malaquias 4, verso 6: e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus vai curar relacionamentos familiares neste lugar. Quem acredita nisso nesta noite? O que Elias fez foi trazer um altar para a família.